Fala time, sejam bem-vindos ao canal do Neurofood, aqui no nosso Happy Hour semanal Alimente Sua Mente. Aqui onde a gente se aprofunda e fala sobre felicidade, sucesso, filosofia de vida e ciência do comportamento. Hoje, nessa sexta-feira belíssima, eu quero falar um pouco sobre trabalho. Ao longo desse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre ideias do que eu estava pensando sobre qual que é a função do trabalho e, dada essa função do trabalho, quanto trabalho é trabalho demais? Não há dúvida de que maior parte da nossa vida adulta acontece no trabalho. Se a gente contar o tempo que a gente está acordado, claro. Né? Então, se você não está dormindo bem, durma bem. É um dos nossos fundamentos. Mas no tempo que a gente está acordado, a maior parte desse tempo está no trabalho, até a gente se aposentar. Né? Tomara que a gente consiga chegar nesse ponto. Mas qual que é a função do trabalho? Se a gente está pensando que a gente existe para buscar uma boa vida, se o objetivo da vida é ser feliz, simplificando super aqui, tá? Qual que é a função do trabalho? Tá? A resposta simples seria, eu trabalho para ganhar dinheiro. Ok, mas vamos se aprofundar um pouco mais, aproveitar que a gente está aqui, né? E aí, quanto trabalho seria trabalho demais? Por isso que hoje eu quero explorar um pouco as definições históricas, filosóficas, os axiomas por trás do trabalho e os sentimentos adjacentes ao trabalho ao longo da história. Porque eu acho que a gente estudar a história do trabalho e como que ele evoluiu em termos do sentimento cultural, eu acho que é muito importante para a gente tentar entender qual que é a função do trabalho. E aí, no final, eu acho que a gente vai ter uma boa base para poder ponderar qual seria a melhor forma da gente trabalhar. E quais seriam as ações que poderiam servir de contrapeso a um possível excesso de trabalho, será que ele acontece? Ou, por outro lado, quais seriam formas de você trabalhar melhor, trabalhar com mais afinco, trabalhar de forma mais proposital e mais intencional? Tá? Então eu acho que é um pouco isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês consigam sair daqui com uma visão mais sólida, mais sóbria sobre como que o trabalho funciona na sua vida, para que você tenha mais autonomia e mais soberania sobre o uso do seu tempo, que eu acho que é uma das coisas mais fundamentais se você está buscando ser feliz na vida. Então assim, tá claro que ao longo da nossa evolução, os seres humanos sempre trabalharam. Vamos começar assim, os seres humanos sempre fizeram trabalho. A transformação da natureza em peças úteis para a nossa sobrevivência, né, é o tipo primordial do trabalho. Transformação da natureza em coisas que a gente pode usar para sobreviver. Primeiro tipo de trabalho inventado na história. Porém, ao longo da história, e aí isso já faz milhares e milhares de anos, a nossa definição, as virtudes relacionadas ao trabalho, a distribuição desse trabalho pela população mudaram drasticamente e continuam a mudar. Então, para dar um exemplo muito clássico para vocês, em Ética a Nicômaco, do Aristóteles, que é o livro da Ética do Aristóteles, que está aqui, inclusive, esse livro daqui, ó. Nesse livro daqui, o Ética a Nicômaco, o Aristóteles, ele já recorrendo a pensadores antecessores, né, ele já estava falando sobre pessoas que vieram antes dele, ele separa o trabalho em três tipos. Tá? Tem três tipos de trabalho, segundo esse livro aqui, segundo Aristóteles. A gente tem labor, a gente tem poiesis e a gente tem praxis. Tá? Labor seria o trabalho de subsistência básica. Então, assegurar comida, água e abrigo. Né? Você construir sua casa, você catar sua comida, você se defender, isso é o labor, é o trabalho de sobrevivência básico. A poiesis seria o trabalho produtivo de forma geral. Então, artesãos, comerciantes, artistas, construtores, todo esse trabalho que a gente realmente hoje pensa como trabalho, né, o trabalho de fazer a produção mesmo, isso era a poiesis. Tá? Ambas essas formas de trabalho eram consideradas fundamentais, certo? Elas tinham o seu valor, né, principalmente o valor fisiológico e econômico. Tá, claro. Só que elas não tinham prestígio. Não era bem visto
Era uma coisa meio que, uma coisa que eu tenho que fazer. E na época de Aristóteles, na Grécia Antiga e no mundo helênico em geral, esse tipo de trabalho era reservado para a classe servil, né? Para os cidadãos livres e os escravos, naquela época. Agora, o terceiro tipo de trabalho que Aristóteles menciona é a praxis, ou o que ele chama de o trabalho político, que é o trabalho de você orientar a sua vida para o bem viver. A Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, ela define a praxis como a ação livre que cria sentido na nossa vida. Só que aí, beleza, né? Na modernidade, no mundo de hoje, a praxis dificilmente seria considerada trabalho, de acordo com a nossa consciência coletiva atual do que define trabalho. Praxis, segundo eles, né, segundo eles, era trabalho, era uma forma, e inclusive era como a aristocracia grega. E muitas aristocracias e a nobreza, que não precisava fazer labor ou poieses, consideravam que era o trabalho deles. Hoje, sinceramente, a praxis está mais para uma conduta pessoal e social do que para um trabalho, do que para um emprego, né, propriamente dito. Só que assim, independente de a gente considerar ou não trabalho, né, e para eles era isso que era o mais virtuoso e mais importante da gente praticar na nossa vida. E o aristocrata, o cara que tinha esses privilégios sociais, ele fazia isso o tempo inteiro. Essa era a função dele. Mas o cara que era o agricultor, o comerciante, o artesão, ele também poderia praticar e ter a praxis. E mesmo na modernidade, né, o trabalho, mesmo braçal, aquela coisa que a gente reconhece como trabalho, ele é colocado como centro do sentimento humano, da criação de sentido, que nem a Hannah Arendt falou, né? A essência do ser humano. Inclusive, Marx, né? O avôzão do comunismo, do marxismo, em 1844, nos manuscritos que ele escreveu antes de escrever o Capital, que é a obra-prima dele, ele já falava que o trabalho produtivo era como se fosse o cerne do sentido da essência do humano. Loucura, né? Ao transformar a natureza, o humano transforma a sua própria consciência. Ou seja, ao trabalhar, o humano cria quem ele é. Ele cria a compreensão dele. Através do desenvolvimento de certas habilidades, o homem, o ser humano, conhece a si mesmo. Isso já é Hegel, em 1807, escrevendo na Fenomenologia do Espírito, né? E para outros pensadores, o trabalho podia atingir um caráter divino, um caráter sagrado. A disciplina, a diligência, o sucesso material através do trabalho, eles demonstrariam um lado moral do ser humano. O trabalho poderia atingir o nível de um dever espiritual, ético e uma virtude, principalmente na ética protestante. Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo em 1904. E ele determina que a ética do protestantismo, que é esse braço do cristianismo, tinha o trabalho como um dever espiritual, social e moral, que demonstrava que aquela pessoa estava predestinada para alguma coisa boa na próxima vida. E isso é todas as formas que o trabalho ele é central na vida do ser humano. E apesar das atitudes com relação ao trabalho, e quem fazia o trabalho, qual tipo de trabalho era importante, isso variou dramaticamente ao longo de toda a história, né? Mas o trabalho sempre foi central. Só que o que mudou dramaticamente e o que a gente percebe hoje é que o que era considerado um trabalho às vezes mais vil, né, mais sujo, uma coisa chata, desnecessária para fazer, em 1904, na ética protestante, já virou o cerne da virtude e da autodeterminação, e de que você estava predestinado para coisas boas no céu, por exemplo. Da mesma forma, né, na inversão, o que era considerado o trabalho mais honrado, a praxis, né, hoje em dia é considerado um privilégio do tempo ocioso. Pensa nisso, né? Hoje, para você praticar filosofia, ter uma conduta ética, você pensar no seu autodesenvolvimento, você pensar em
trabalhar seus relacionamentos, sua mentalidade e tal, isso aí é coisa do ócio, você faz no seu tempo livre, né? A expectativa hoje é que há um estreitamento da definição do que é trabalho, é mais restrito. O trabalho ele deve ser remunerado ou ele deve ter uma expectativa de uma compensação econômica. O trabalho ele compete no mercado aberto. O caráter moral ele é ofuscado hoje em dia pelo valor econômico do trabalho. A economia tem um sentido muito mais forte hoje para o que é o trabalho. E esse estreitamento cria uma situação engraçada do trabalho. É uma situação na qual uma mesma atividade pode ser ou não ser trabalho, dependendo do que está por trás dela. Se liga. Pintar quadros, por exemplo, pode ser ou não ser trabalho, a depender da intenção do pintor. Se esse pintor tem uma pressão por melhorar, tem uma competição profissional e as consequências da performance dele ao pintar quadros impactam ele economicamente, então essa ação é considerada trabalho. Se não tem essas coisas, não é trabalho. Aí trata-se de uma atividade não trabalho, um hobby, um lazer e tal. Então é engraçado como que essa questão central econômica, a competitividade, a participação social do trabalho, ela define as coisas como trabalho ou não, mesmo que seja a mesma atividade. Então o sentido por trás da atividade que está qualificando como trabalho. Uma ideia é se pensar, né? Mas além da parte econômica, o trabalho vem sido cogitado como fundamental na sociedade e até positivo para o indivíduo de diversas formas. A primeira e mais evidente é a capacidade de proporcionar uma segurança, uma estabilidade econômica numa sociedade capitalista. O trabalho ele é uma maneira de troca de valor, né? O esforço por outros bens essenciais, dinheiro e assim por diante. No mercado competitivo, entregar um trabalho de alta qualidade vai te render uma alta remuneração, porque é valioso esse trabalho, né? Mas, aprofundando, né, que é o nosso tema aqui, níveis mais profundos do tecido social, o prestígio e o sucesso econômico alcançado através do trabalho, ele serve como uma substituição, em parte, àquela identificação e diferenciação por classes sociais mais rígidas do passado. Antigamente a gente tinha, né, o clero, a nobreza, a burguesia e aí os plebeus ou os servos. Era muito bem definido tudo isso. Hoje em dia não é bem assim. Mas o trabalho tem o poder de ser uma forma de se definir individualmente e se inserir na sociedade de maneira reconhecida. O Hegel, que também escreve sobre isso na Filosofia do Direito em 1820, ele fala que a transformação do mundo exterior, através do trabalho, reflete no interior do consciente do ser humano. Quando esse sujeito se percebe capaz de projetar a sua subjetividade no mundo e, através disso, ter uma resposta do mundo a quem ele é e aonde que ele se encaixa na sociedade, isso meio que faz uma função social também. Então o trabalho ele tem uma função social hoje. Inclusive, o termo que o Hegel usa, eu não tenho esse livro aqui, mas o termo que o Hegel usa no Fenomenologia do Espírito, esse trabalho formativo, ou Bildung, é a formação de si através da formação de coisas. Então o trabalho ele tem uma função central na nossa autodeterminação, o que é muito interessante. E, de acordo com outras teorias, o trabalho seria mais fundamental ainda, né? Na teoria pura da hierarquia de Maslow de necessidades, o trabalho por si só poderia trazer realização pessoal. Tá? Realização pessoal, cumpriria as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de estima, realização social e assim por diante. Inclusive tem uma teoria chamada SDT, Self-Determination Theory, que o trabalho ele pode te trazer sentido, porque ele satisfaz 3 necessidades psicológicas. A necessidade psicológica de autonomia, de competência e de relacionamento. Então, autonomia é a capacidade de você ter controle sobre as suas ações, o trabalho proporciona isso. Competência, você ter habilidades para desempenhar bem, o trabalho pode proporcionar isso. E relacionamento, né? O trabalho pode te oferecer
um sentimento de conexão com quem trabalha junto com você. Só que, claro, essa hipótese de que o trabalho por si só pode trazer uma realização pessoal e uma boa vida não é incontestada, né? Por isso que a gente tem que entender qual que é o objetivo do trabalho. Por isso que a gente tem que se aprofundar nisso. O enriquecimento material, ele é um meio, né? Você ser rico até não dar mais, não é o fim, né? Mesmo que você queira muito ser rico, isso pode ser só um meio para o reconhecimento e o prestígio social. Só que esse reconhecimento e prestígio social, eles dependem mais do que só a riqueza, né? Para alguns, como o Max Weber destaca, referente à ética protestante, a dedicação ao trabalho e o sucesso material é virtuoso, pois ele sinaliza algo espiritual. Ele sinaliza um favorecimento de Deus, ele sinaliza uma predestinação, né? De novo, o trabalho não é o fim em si. E retomando a visão clássica do Aristóteles e outros que trabalham essa mesma ideia, né? A conduta ética é a razão de ser, é a autorrealização. Só que se o trabalho não é isso, então só o trabalho não pode ser o objetivo de uma boa vida. Possivelmente a única exceção, aí pensando aqui agora, né? Possivelmente a única exceção na qual o seu emprego seja uma forma de você expressar a conduta ética é na carreira política. Eu sei que é incrível pensar isso num país como o Brasil, né? Mas se você tivesse um hipotético político ético, ele poderia só trabalhar e se autorrealizar com isso, causando bem, né, o bem público, o melhoramento público através da aplicação ética numa vida pública. Tá, mas se a gente não tem bases para consagrar o trabalho produtivo, né, como fim em si, a filosofia clássica aponta a um negócio chamado eudaimonia como o fim em si, e que o trabalho faz parte, né? A eudaimonia é como se fosse um senso de realização e satisfação duradoura na sua vida. É o desenvolvimento da melhor versão de si mesmo, né? E essa eudaimonia é atingida através da arete, ou a racionalidade e o autoconhecimento, a virtude, né? E por meio dos privilégios sociais da estrutura aristocrática grega e romana e o mundo clássico inteiro, né, eles podiam se dedicar a isso, só a isso. E por isso que essa galera chegava a conclusões que hoje a gente precisa do ócio para poder fazer, né? Então, assim, falando em ócio, Bertrand Russell, que foi um filósofo moderno, né, o britânico, ele escreveu o Elogio ao Ócio. E ele cita como, na verdade, o excesso de trabalho é um desperdício do potencial humano. Domenico de Masi, que era também um sociólogo italiano, ele critica o excesso de trabalho por impedir as pessoas de chegarem no seu máximo desenvolvimento pessoal. Então, apesar dos gregos, os britânicos e os italianos não estarem concordando com relação ao que é trabalho, no fundo, na prática, eles estão concordando que o ócio é necessário para viver o melhor tipo de vida. E que o excesso de trabalho, que a gente considera trabalho produtivo hoje em dia, está impedindo a gente disso. No ócio criativo, que é o texto fundamental do Domenico de Masi, ele fala que existe um equilíbrio entre lazer, estudo e trabalho que cria esse ócio criativo, que é onde o ser humano desenvolve a sua máxima capacidade de expressão e satisfação. Então, o excesso de trabalho, ele não só limita você de forma intelectual e pessoal, mas o excesso de trabalho, como você já deve estar esperando que eu vou falar, né, ele traz consequências emocionais e físicas que prejudicam significativamente a nossa qualidade de vida. Com as possibilidades profissionais e de trabalho cada vez maiores, cada vez mais abrangentes, tem cada vez mais coisa que você pode fazer no seu trabalho, né? Existe uma pressão na nossa sociedade para que os indivíduos tenham mais desempenho e atinjam cada vez mais. Num mundo onde tudo é possível,
e o desempenho é a moeda mais valiosa que a gente cria uma situação de esgotamento contínuo. Inclusive, aquele livrinho roxo ali chama Sociedade do Cansaço. E o filósofo coreano que escreveu, Byung-Chul Han, ele fala exatamente isso. Ele fala que quanto mais o desempenho é importante, mais a gente se desgasta nele. A motivação natural do ser humano, singular, de cada um, é ofuscada por esse brilho que a sociedade nos traz de possibilidades cada vez maiores, todo momento tendo mais e mais coisa que você possa fazer. E a satisfação pessoal virou um paradoxo. Por quê? Apesar da satisfação se apresentar como o objetivo do esforço, você se esforça para ter satisfação, a própria satisfação, ela acalma a sua motivação. Só que numa sociedade na qual estar motivado e fazendo coisas o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro, é o mais alto valor, você estar satisfeito é um sinal de fraqueza de espírito, é um sinal de incapacidade. Estar satisfeito é um crime hoje em dia. E não é à toa que síndromes que são relativamente novas, como síndrome de burnout, que é resultante de um estresse crônico no trabalho, estejam tão prevalentes. Então a gente vê toda essa filosofia do trabalho indo ao encontro do que a ciência nos mostra. Né? Os sintomas de burnout são insônia, depressão, ansiedade, uso de medicação antidepressiva, hospitalização por doenças mentais. Né? Tudo isso tem um estudo aí que eu posso depois deixar aqui embaixo que fala de como essa prevalência da síndrome de burnout. Em 2022, um estudo foi feito com mais de 2.000 profissionais em 41 países. Desses 2.000 profissionais, 38% dos entrevistados indicaram altos níveis dos sinais de burnout, que são exaustão, eficácia reduzida e cinismo com relação ao trabalho. Não acreditar que funciona. Esse número de pessoas relatando esses mesmos sintomas de burnout vem crescendo. Em 2020, era cerca de 29,6%. Em 2021, era 34,7%. E agora, o último estudo em 2022, estava em 38%. E o grupo mais jovem, o grupo de 18 a 34 anos, é o grupo demográfico que mais sofre com burnout, superando a incidência de 34%. Quer dizer, 43%, desculpa. E além do estresse, que é o diretamente relacionado ao trabalho, tem os efeitos indiretos, né? Que o excesso de trabalho priva você de realizar certas funções básicas de manutenção do seu bem-estar. Diminuição da socialização, sono inadequado, sedentarismo, má alimentação, são todas consequências para os hábitos do dia a dia, hábitos de bem-estar que o excesso de trabalho causa. Inclusive, a OMS e a Organização Mundial do Trabalho, em 2021, mostraram um estudo que, nesse ano de 2016, 745 mil mortes por doença cardiovascular aconteceram por excesso de trabalho. E esse estudo da OMS e da OIT concluiu que uma jornada de trabalho de 55 horas semanais carrega um risco 35% maior de você ter um AVC e 17% maior de você morrer de uma doença cardíaca comparado a uma pessoa que tem uma jornada entre 35 e 40 horas por semana. Então, essa jornada maior aí de 55 horas por semana para 35 a 40 horas por semana é um detalhe, e os riscos de doenças graves são muito maiores. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E a gente tem que parar para pensar sobre isso, a gente tem que refletir e agir diferente na nossa vida. Porque, por um lado, a gente tem um âmbito positivo para o trabalho, no qual ele nos serve para nos identificar como seres humanos, nos posicionar na sociedade, que é importante a gente entender nosso lugar, e como uma maneira de se expressar, como uma maneira de você mostrar o que você é bom, mostrar o que você gosta, demonstrar os seus valores, e também, claro, como uma moeda de troca na nossa valor. Só que muitos de nós estamos sofrendo com excesso de trabalho. Então, apesar de ter esses pontos positivos, claramente tem um excesso. A gente consegue ver pelas evidências sociais de que existe um excesso, evidência social e evidência científica. A primeira evidência é que... A primeira evidência não, né? O primeiro fato que a gente tem que considerar
é que a preservação da nossa vida e da nossa saúde é mais importante do que a performance no trabalho. A outra coisa que a gente tem que considerar é que o trabalho por si só não garante a nossa melhor vida. Aceitando essas duas coisas, a gente pode concluir que o ponto onde o trabalho é demais vem antes do ponto da simples morte por exaustão. Então, entre não trabalhar e morrer de trabalho, existe um ponto anterior no qual você já está trabalhando demais. Você não precisa necessariamente cair duro no trabalho. Ele pode te fazer mal antes disso. E as razões individuais para qualquer um poder estar trabalhando demais, né, são infinitamente variadas. Não vem ao caso eu falar aqui sobre todas as possibilidades disso. Cada vida vai ter os seus desafios particulares. Não vai ter uma solução universal para isso, né, e nem para as causas ou para a reparação dos danos causados pelo excesso de trabalho. E ao passo que certas medidas sociais e políticas públicas podem ter um efeito coletivo grande e positivo, elas podem não ser eficazes para uma grande parcela de população, né, e em certos casos podem até piorar a situação de alguns grupos. No Japão e na Coreia do Sul, por exemplo, algumas medidas para reduzir a jornada de trabalho foram implementadas visando diminuir o estresse e o desgaste dos trabalhadores. Só que alguns setores, como manufatura e serviços, que são setores grandes, essas políticas levaram a uma redução do salário bruto, uma vez que muitos desses trabalhadores dependiam de horas extras para trabalhar, e foi isso que foi cortado nessas políticas. E, embora essas leis estavam buscando melhorar o equilíbrio vida-trabalho de todo mundo na sociedade, essa parcela da população acabou ficando mais estressada com essa redução de horas pagas, porque estava difícil de fechar as contas. Então, assim, tem casos que é difícil você resolver o problema, mesmo com o poder público. Em casos no qual uma jornada de trabalho fixa e excessivamente longa é imposta no trabalhador e não há maneiras de você flexibilizar, o trabalhador se vê deparado com uma situação muito difícil, uma decisão muito difícil. E essa decisão é muito comum no nosso país. Por um lado, você pode largar o seu trabalho, né, e tentar buscar alguma coisa que condiz mais com o estilo de vida que você quer levar. Porém, isso tem muitos riscos, isso é muito arriscado. Se essa pessoa tem uma baixa empregabilidade e poucas oportunidades, ele vai estar correndo o risco de não conseguir um emprego melhor e passar muito tempo desempregado, podendo talvez nunca encontrar um trabalho melhor e tendo que voltar, tendo perdido aí meses sem salário. Trabalhar as habilidades que aumentam a sua empregabilidade ou buscar por oportunidades antes de você sair do seu emprego é possível, mas nada disso vai garantir o resultado desejado. Mesmo se trocar de emprego não for uma possibilidade, como é esse caso, a gente pode buscar incluir certas coisas no nosso estilo de vida que servem como um contrapeso ao excesso de trabalho. Assim dá para mitigar alguns dos efeitos dessas incessantes demandas e crescentes do trabalho, né? E o importante aqui é garantir que você vai ter um trabalho, mas fazer dele uma ferramenta. Não deixar que o trabalho vire o seu mestre. Não deixar que o trabalho determine a sua vida inteira. Então, tem alguns antídotos que são comportamentais e estão ao alcance da maioria das pessoas. E podem ser aplicados paralelamente ao trabalho sem muito esforço. Primeira coisa, descansar. Isso tem que ser levado a sério. A gente tem que levar a sério descansar, principalmente o sono. Mas todas as formas de repouso precisam ser tratadas com disciplina para que você esteja disponível para a vida, não só para o trabalho. Sem um descanso adequado, né, você está sempre abaixo do seu potencial. Você não dorme direito, você está sempre mal. Você está sempre meio burro, você está sempre meio para trás, você está sempre meio lento, você está sempre meio com mau humor, né? Um sono inadequado leva a uma piora da atenção, uma piora da inteligência emocional, uma piora do humor, uma piora da capacidade cognitiva. O prazer e a felicidade que poderiam ser sentidos no trabalho, através de você entrar em momentos de foco profundo, em flow. Esse livro aqui fala muito sobre isso, sobre como o trabalho focado pode ser uma fonte de prazer e sentido na sua vida. Mas se você está dormindo mal, nada disso funciona. Nada disso funciona. Então, a gente precisa descansar.
Outras coisas que podem contrabalancear o excesso de trabalho são atividades de lazer boas. Atividades de lazer, hobbies, que te desafiem, que exijam treino, exijam dedicação e que sejam diferentes do seu trabalho, que não sejam da mesma natureza, que não sejam o mesmo tipo de exercício, o mesmo tipo de pensamento. Elas nos tiram do nosso tipo de execução cerebral e nos colocam em outra coisa, às vezes usando o nosso corpo se a gente trabalha com a mente, usando a nossa mente se a gente trabalha com o corpo. São formas de criar um antídoto para esse excesso de trabalho. E, principalmente, a interação humana genuína fora do trabalho. Essa socialização, ela não pode ser enfatizada demais. Você estar com pessoas e criar relacionamentos pelo simples prazer de estar socializando é fundamental para não deixar a gente se esgotar no trabalho. Essa função tem um papel evolutivo muito importante, essa socialização. Mas não é por isso que a gente faz. Não é racional, é um instinto gregário de estar junto com as pessoas que a gente tem. E esse ato de estar com as pessoas nos tira dessa mentalidade de fazer, fazer, fazer. E isso é muito bom para contrabalancear o excesso de trabalho. Então a gente tem assim, o trabalho é essencial na nossa vida porque a gente define ele assim. Quando a gente compara nossa visão de trabalho da modernidade com a antiguidade, né, o que é definido como trabalho muda. As percepções sobre a dignidade, a virtude, o tipo de trabalho também mudam. Mas o que permanece constante é que o trabalho é indispensável para a nossa vida humana em sociedade. Tanto para a nossa vida externa, como para o nosso desenvolvimento interno. Agora, numa sociedade, que nem a gente tem hoje, na qual a gente está com excesso de trabalho e o nosso tempo é investido desproporcionalmente no trabalho, a gente precisa começar a trabalhar esses antídotos. A gente precisa começar a trabalhar esses contrapontos. Com relação a responder a pergunta quanto trabalho é trabalho demais, os estudos nos apontam que uma quantidade ideal de horas de trabalho por semana para manter a saúde, os níveis de estresse sob controle, os riscos de saúde sob controle, é alguma coisa inferior a 55 horas por semana. E esse limite, eu acho que não deveria ser uma lei, uma regra, mas é um bom ponto de autoavaliação. Mas para saber se você realmente está trabalhando demais, envolve uma análise mais minuciosa, através de tudo que a gente falou aqui hoje. Você tem que avaliar o seu estado de saúde e comparar ele aos riscos associados ao excesso de trabalho. Então você tem que ir para o seu médico e ver se os riscos associados ao excesso de trabalho estão presentes em você. Se você tiver com alto risco, vale a pena você considerar, mesmo a altos custos, uma redução da sua jornada de trabalho, para diminuir esse risco. Sua vida é mais importante do que isso. Contudo, mesmo se você não tiver com esse risco elevado, outros fatores têm que ser avaliados. E aqui eu preciso fazer um aviso. Nem todo mundo vai ter a oportunidade e o privilégio de modificar suas horas de trabalho. Para muitos, infelizmente, esse trabalho em excesso é realmente, infelizmente, uma necessidade básica, dadas as condições, as circunstâncias que essa pessoa vive. E não vai dar para mudar. Vai ter que viver nesse excesso de trabalho para não correr riscos maiores. E aqui a pessoa vai ter que ser mais criativa, a pessoa vai ter que ser mais resiliente e não é culpa dela essa situação. E no que essa pessoa puder se responsabilizar, se esse é o seu caso, no que você puder se responsabilizar, se responsabilize. Mas saiba que não é sua culpa que você está numa circunstância que o excesso de trabalho é necessário para você pagar as contas e simplesmente viver. Mas se você tem algum controle sobre a sua rotina de trabalho, é válido sim considerar quais oportunidades você está abrindo mão em troca das suas horas de trabalho. Que oportunidades da sua vida você está abrindo mão para trabalhar mais. E, claro, mudar o seu padrão de vida, mudar o seu estilo de vida pode ser difícil demais, pode dar medo. Mas a desmoralização e o empobrecimento da sua vida pelo excesso de trabalho também é muito difícil e também dá muito medo. Considere quais tipos de experiências você quer viver na sua vida. E como que o trabalho é um meio para isso.
Se o trabalho não é um meio para a maioria dessas experiências, então vale a pena reconsiderar. Então assim, para concluir, o trabalho, como a gente viu, ele é definido na sociedade, pela sociedade na qual se trabalha. Portanto, o valor moral, o valor moral desse trabalho é completamente arbitrário. É definido pela cultura atual e pelo valor econômico que é ditado pelo mercado e pela política. Então assim, o valor moral é arbitrário e o valor econômico é ditado pelo mercado e pela política. Você não tem controle sobre isso. Então, sério, galera, sintam-se livres para definir como que o trabalho se encaixa na sua vida. Você não precisa ser um workaholic. Você não precisa ser viciado em trabalho para ser admirado na sociedade. Né? Você não precisa, porque tudo é arbitrário. É arbitrário ou está fora do seu controle? É o mercado e a política que decidem. Você pode definir qual é o valor e qual que é a função que o trabalho tem na sua vida. Provavelmente isso vai te fazer mais feliz e mais bem-sucedido. Como a gente sempre fala aqui no Neurofood, sucesso é bem-estar. Se você está bem, psicologicamente, filosoficamente, metafisicamente e, claro, na sua saúde também, você está tendo sucesso. Então, dado tudo que eu analisei aqui, dado tudo que eu pesquisei, cara, o valor do trabalho ele é econômico e depois ele é social. O social é completamente arbitrário, dependendo de qual sociedade você vive. E o mercado é extremamente volátil, a depender da economia, que são as decisões das pessoas, e a política, que são as decisões dos governantes. Então, cara, decida como que o trabalho funciona para você. Você quer trabalhar muito pouco e viver uma vida muito simples? Ótimo, mais poder para você. Você quer trabalhar muito, você quer se tornar a pessoa mais rica na sua carreira? Ótimo, desde que isso traga felicidade para você e você não esteja sacrificando seu bem-estar para isso. Você vai estar sempre sujeito ao julgamento social e às consequências econômicas das suas decisões. Isso não tem como escapar. Você vai ser julgado e você vai ser julgado no mercado também. Mas é você que vai ter que viver com as consequências das suas decisões. E as consequências do excesso do trabalho se você decidir sucumbir a essa pressão sociocultural e se esgotar trabalhando. A consequência é só sua. Portanto, defina a sua utilidade para o trabalho, adeque o seu estilo de vida a isso e permita-se reavaliar a sua posição de tempos em tempos, porque nada é fixo. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso Happy Hour Alimente Sua Mente semanal. Foi muito legal pesquisar tudo isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou sobre essa discussão. Se você chegou no final, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Coloca aqui no comentário. Esse vídeo aqui é para abrir uma discussão mesmo e na próxima semana, na sexta-feira, estaremos de volta. Um abraço para todo mundo, passem muito bem e lembre-se, alimente sua mente.